Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem inabaláveis diante do caos, enquanto outras desmoronam ao menor sinal de conflito? O que essas pessoas têm de diferentes? A resposta pode estar numa filosofia antiga, prática e brutalmente honesta, o estoicismo, uma filosofia que nasceu entre o pó das ruas de Atenas e ganhou forma nos salões do Império Romano. Mas o estoicismo não é só um conjunto de ideias para, decorar. Ele é um guia de sobrevivência mental e, mais do que isso, ele pode se tornar uma ferramenta poderosa de autodefesa psicológica. Quando combinamos essa filosofia com os pilares da psicoanálise e com o entendimento real da manipulação humana, o que temos nas mãos é uma arma de consciência. Porque no final, quem entende o outro comanda, mas quem entende a si mesmo é livre. O estoico parte de um princípio: você não controla o que acontece no mundo, o que você controla é sua reação. Tudo começa com isso. Aquilo que te atinge, na verdade, só te atinge porque você permite. E aqui já entra uma conexão com a psicoanálise. Freud dizia que somos governados por forças inconscientes, desejos reprimidos, traumas complexos. Talvez tenha sido escolhido por algo que você ainda não entende. E o estoicismo, nesse ponto, é um convite à investigação, não do mundo, mas de você mesmo. Porque se você quer manipular ou evitar ser manipulado, o primeiro passo é conhecer suas próprias fraquezas. Muitas vezes o manipulador não precisa fazer muito, ele só precisa descobrir onde que dói, né? E quase sempre ele descobre, porque as pessoas se entregam. Elas se entregam por necessidade de aprovação, por medo de rejeição, por apego à imagem que criaram de si mesmo, né? E isso os estoicos já sabiam. Seneca dizia que sofrer antes da hora é sofrer em dobro. Isso porque o sofrimento não está nos fatos, mas na interpretação que fazemos deles. E o manipulador age justamente aí. Ele planta ideias, distorce visões, joga com a tua expectativa, te entrega a ansiedade antes do fato e te escraviza através das tuas próprias emoções. Na psicoanálise isso é bem claro. O que nos domina quase sempre é o que foi recalcado. A dor negada, o trauma escondido, o desejo não dito. O manipulador é aquele que escava essas camadas e oferece o que parece ser a resposta, mas é só isca, porque quem tem um vazio sempre vai buscar preenchê-lo. O estoico, por outro lado, busca viver sem depender, e ele não recusa o prazer, mas não se rende a ele. Ele não evita a dor, mas não a transforma em identidade, e isso por si só já é um ato de resistência contra qualquer forma de controle externo. Imagine o quanto isso é poderoso em um mundo onde as pessoas são viciadas em dopamina, incutida, em validação. O mundo de hoje é um parque de diversão para quem sabe manipular, mas também é um campo minado para quem não tem autoconsciência. A maioria está à deriva, querendo agradar, querendo ser amada, querendo ser aceita. Só que isso tem um preço. E o estoicismo diz: pare, observe, questione. Você realmente precisa disso? Ou está apenas reagindo como sempre reagiu? Porque nunca aprendeu a ser dono de si mesmo. A disciplina estoica não é sobre frieza, é sobre lucidez, é sobre não reagir automaticamente, é sobre dominar seus impulsos. E aqui entra outra ponte com a psicoanálise, né? Freud falava que um ego forte é aquele que consegue equilibrar o desejo brutus com o superego, a moral social. E o estoico faz isso na prática, dia após dia. E ele treina a mente para não se deixar levar. Ele cria distância entre os fatos e a reação ele aprende a observar antes de agir. Isso é o oposto da manipulação, ou melhor, é o antídoto contra ela. Mas há também quem usa esse conhecimento para manipular melhor
Afinal, quem é capaz de controlar a si mesmo também consegue controlar os outros, ou pelo menos influenciá-los profundamente. Basta entender como o outro funciona, como ele pensa, do que ele tem medo. O manipulador é um observador e o estoico também. A diferença está na intenção. Um busca liberdade, o outro poder. A verdade é que a mente humana é frágil, cheia de atalhos, cheia de brechas, e essas brechas são exploradas todos os dias, por todos os lados, pela publicidade, pelas redes sociais, pela política, pelos relacionamentos. Manipulação não é um ato isolado, né? É um sistema onde você é quase sempre a peça mais previsível, a menos que desperte, a menos que comece a enxergar. E o despertar começa pela dor, pela consciência de que há algo errado, de que você está sendo usado, de que você não é tão livre quanto pensava. O estoico abraça essa dor, ele não evita, ele olha para ela, ele questiona o porquê de estar tão afetado, e nesse questionamento ele encontra o que os psicanalistas chamariam de conteúdo reprimido. Ele traz à luz o que estava na sombra, e é nesse momento que a verdadeira força nasce. Porque maior manipulação é a que você faz consigo mesmo. E quando você se engana, quando cria narrativas para justificar sua covardia, sua dependência, seu medo de agir, é quando você diz que precisa do outro, culpa do mundo, que é azar. O estoicismo corta isso na raiz. Ele chama a responsabilidade, e a responsabilidade é dura e solitária, mas é o único caminho para a liberdade verdadeira. Você não vai controlar tudo, mas pode controlar muito mais do que imagina. Seus pensamentos, seu julgamento, suas escolhas, sua atitude diante do fracasso, da crítica, da perda. Você aprende a não reagir como um animal ferido, mas sim como um estrategista, como alguém que observa, entende e age com precisão, como um cirurgião emocional, como um estoico moderno. E é aqui que a mente se transforma, porque quando você não precisa mais que os outros te aprovem, quando você não se desespera diante da rejeição, quando você não entende o jogo por trás das palavras e gestos, você se torna livre, você se torna perigoso. Porque ninguém mais te controla, ninguém mais te prende. E se alguém tentar, você vai enxergar, você vai saber, e você vai decidir o que fazer com calma, com clareza, sem perder o controle. No fim das contas, o que o estoicismo, a psicanálise e a manipulação nos mostram é que a batalha nunca foi lá fora, sempre foi aqui dentro, na sua mente, no seu inconsciente, nos seus valores, nos seus medos, nos seus apegos. E enquanto você não vencer essa batalha interna, qualquer um poderá vencer você por fora. Um olhar, uma promessa, uma chantagem emocional, um elogio, um silêncio, um abandono, tudo isso vira arma contra quem não se conhece. Mas para quem se conhece, tudo vira uma oportunidade. A dor vira combustível, a perda vira lição, a rejeição vira clareza e o silêncio vira resposta. O caos vira treinamento, porque quem é estoico não se desespera. Ele respira, ele observa, ele age, e quando age, ninguém vê chegando, porque ele não grita, ele não implora, ele não se entrega, ele apenas faz o que precisa ser feito. E talvez, só talvez, seja essa a maior forma de poder.